com os defeitos de um e de outro. E, consequentemente, surgem os problemas, muitas vezes, insolúveis. A falta de amadurecimento faz com que, então, o homem ou a mulher tenha dificuldade em lidar, em tratar, em eliminar, podemos dizer assim, os defeitos de um e de outro, ou saber trabalhar, compreender, conviver com esses defeitos, para que problemas outros não venham a surgir, para cair nas uniões antipáticas. Porque é próprio de todos nós, no instante em que estamos apaixonados pela primeira vez, no instante em que estamos enamorados pela primeira vez, é próprio, muitas vezes de nós, fingirmos que não vemos os defeitos da pessoa amada. E o pior, escondemos os nossos próprios defeitos. E muitos acreditam que casando tudo se resolve. Os problemas serão sanados, os defeitos serão eliminados, os vícios, os vícios. O vício do alcoolismo, ele deixará de ser alcoólatra quando casarmos. Deixará de usar drogas, isso é próprio da mocidade, é da rebeldia. Quando casarmos, não haverá mais droga. Ele é um impiedoso boêmio. Casando, eu vou dar um jeito. Acabo com isso. E vão se escondendo defeitos, defeitos e defeitos. Ou finge-se em não ver defeitos, defeitos e defeitos. Na falta do amadurecimento, o casamento não é um estágio de progresso na vida do homem e da mulher. Passa a ser um tormento. Daí a união antipática. Com o tempo, não há dúvida. E pior ainda, espíritas, quantas não são as vezes em que nós, ocultando os nossos defeitos, ou fingindo em não ver os defeitos da pessoa amada, da pessoa a quem estamos apaixonados, na convivência doméstica, começamos então, para contentarmos o outro lado, começamos a anular a nossa própria individualidade. Ferir o nosso amor próprio, renunciarmos ao nosso amor próprio, eliminarmos a nossa autoestima, anulando-se gradativamente, para que o casamento perdure, e apenas os pontos de vista do outro lado prevaleça como uma norma de convivência entre um e outro. Por que, espíritas? Por que isto ocorre? Porque no instante em que eu percebo o que é um casamento perfeito, e eu tenho que compreender que a minha esposa só pode proporcionar um casamento perfeito, ou vice-versa, o meu esposo só pode proporcionar um casamento perfeito, se eu respeitar que tanto a minha esposa como o meu esposo são autênticos. Eles têm que viver as suas autenticidades, nas suas individualidades, e não numa máscara de personalidade fingida, de pessoa amadurecida, compreensiva, amorosa, simpática. Se eu não permito esse extravasar da individualidade, do espírito, as uniões serão antipáticas. Para que a minha mulher seja feliz, eu preciso deixar que ela seja autêntica. Para que eu seja feliz ao lado da minha mulher, é preciso que ela me deixe que eu seja autêntico.
autêntico no respeito, autêntico na compreensão, autêntico na fidelidade, autêntico na camaradagem, autêntico na amizade, autêntico no diálogo, autêntico na convivência, na preocupação dos seus afazeres, autêntico em querer ser útil, autêntico em querer ser estimado. Exemplos nós catamos aqui e acolá. Mas essa articulista traz então 2 exemplos notáveis que podemos acolher e trazer no bojo do estudo da doutrina espírita. Ela retrata 2 casos interessantes. O primeiro de um empresário de 35 anos e ela uma empresária de 32 anos. Ele casado, pai de filhos, ela tendo apenas um namorado. E nesses cruzamentos aqui e acolá, surge então a paixão que vai devorando o sentimento de fidelidade, de respeito, de compreensão, de camaradagem. 3 anos vivendo uma situação de adultério, na clandestinidade, nos encontros pelos motéis da vida, nos jantares furtivos, escondidos, nas viagens de negócio, arquitetadas, inventadas, para que estivessem os encontros furtivos, até que chega um momento que, por uma questão de honra, eu achei curioso essa expressão dela, por uma questão de honra, ele abandona a mulher, abandona filhos, e ela abandona o namorado, e se unem para uma convivência marital, uma convivência conjugal, tão ao sabor dos tempos de hoje. Mas o tempo, esse impiedoso tempo, se encarrega. E num ato de explosão, ela vem assim e nos traz esse relato que vale a pena ser lido para a reflexão de todos nossos espíritas. No início era como se pudéssemos enfrentar o mundo pelo nosso amor. Hoje já vivemos algumas divergências. Ele não é tudo que eu pensei que fosse. Olha aí o fingimento. Fingir-se que não vê os defeitos, ou esconder os seus próprios defeitos. Na expressão de Joana de Ângeles. E não me passa segurança nenhuma. E vejam que curioso esta afirmação. Vivo a controlar tudo que ele faz e com quem anda. É interessante. Quando ela era amante, não se preocupava com quem ele andava. Porque a preocupação era da esposa e não dela. Era ela que andava com ele. Era amante. Qual a preocupação dela? Mas depois que passaram a conviver juntos, ela percebe a fragilidade do seu caráter, do homem que casa, amasia-se, mas mantém o coração solteiro, não se amadurece para o casamento, nem para um relacionamento de amante, porque quem traiu uma vez, trai a segunda, pode trair a terceira, e assim sucessivamente. Daí a preocupação dela, vivo a controlar tudo que ele faz e com quem anda. Agora dói a traição. Antes, empolgava e lhe dava prazer. Era um amor. E um outro caso, um caso de uma publicitária, que teve assim um casamento prolongado por 10 anos, se assim podemos dizer.
E no comentário das pessoas amigas era o tipo do casal ideal, do casal perfeito, do casal, então, exemplar. Interessante o seu desabafo. Achei que tínhamos uma relação sólida, mas era tudo mentira. Apesar de não aparentar, nem sequer para nós. Todos diziam que nos achavam um casal perfeito. Talvez por conta disso, eu tenha depositado nele uma confiança que quase o sufocou. Com o meu afastamento, descobri que ele era fraco e se fingia de forte. Tínhamos desenvolvido uma relação meio neurótica, em que eu precisava da fraqueza dele para ser forte. Vejam, espíritas, o cotidiano, anotado por alguém no jornal da nossa cidade, e que vem assim ao encontro quando Joana de Ângeles, na sua obra Amor, Imbatível Amor, analisando o casamento e o companheirismo, já nos adverte. E quantos são aqueles que fingem e não ver o defeito do companheiro ou da companheira? Ou esconde seus próprios defeitos na fase do namoro, na fase da paixão, ou no início de um casamento, para revelar depois toda a sua fraqueza, toda a sua timidez, toda a sua falta de caráter. E Joana de Ângeles ainda vem ao nosso socorro para dizer que quando o amor fundamenta o casamento, ele acaba estabelecendo 4 grandes metas ao homem e à mulher. A primeira meta que o casamento, que o matrimônio acaba de fazer surgir na vida de um homem e de uma mulher, na comunhão conjugal, é o sentimento pela comunhão física. E o espírita estudioso é capaz de localizar isto no Livro dos Espíritos, quando nas leis morais Allan Kardec aborda a lei de sociedade, para dizer que Deus não criou o homem, não criou a mulher para viverem isoladamente, sozinhos, ermitões, isolados, solteirões inveterados. Em tudo há um magnetismo natural para atrair, para nos atrair, se assim podemos dizer, para a convivência social. E o homem e a mulher para a convivência conjugal. E o casamento estabelece essa primeira meta, que é a comunhão física, essa junção física. Foi daí que Jesus disse que os dois serão uma só carne. E uma outra meta que Joana estabelece, que o casamento desenvolve a sensação do psiquismo que se projeta no bem-estar em um homem estar ao lado de uma mulher e a mulher estar ao lado de um homem. Porque como é gostoso depois do dia a dia, do cansaço do trabalho, das atividades aqui e acolá, nós chegarmos em casa e encontrarmos toda uma ambientação doméstica para nos proporcionar aquela sensação psíquica que eu estou num oásis, que eu estou no meu paraíso, que eu estou no meu lar, eu estou junto à minha família. Como é gostoso um toque de mulher, como é gostoso o abraço de um marido a uma esposa, como é gostoso um beijo de um filho, a busca de um colo, de uma orientação, de uma palavra amiga. E a gente sente-se útil e estimado. Na mente, no psiquismo, a refletir
em toda a nossa organização perispiritual e a nossa organização física corporal. Terceira grande meta. Como é gostoso. Talvez você se recorde disso. Você que é homem e que você é marido. Aquele sussurro de mulher no seu ouvido. Aquele beijo sutil, suave e gostoso de mulher. Beijo molhado, como diz o poeta. Meu bem, você vai ser pai. Estou grávida. Meu Deus! Primeiro filho. Primeira grande alegria. Olha aí a comunhão física. Olha aí o desenvolvimento da sensação psíquica. Olha aí o surgimento da família. Crescei-vos e multiplicai-vos. É a lei do pai. O homem deixará pai e mãe. Unir-se à sua mulher e os dois serão uma só carne. Quarta meta, extraordinária meta, alertada por Joana de Ângeles. O tempo passa. Os filhos crescem e vão embora. Deixarão também a nós pais e mães. Unir-se-ão às suas mulheres para formar outra família. Aí a solidão positiva, não a negativa, na expressão de Joana de Ângeles, que se sustenta na vida a dois, nos cabelos brancos, na voz já embargada, cansada, mas que se sustenta pelo companheirismo que começou a formar-se na amizade, projetou-se no respeito, projetou-se na compreensão, projetou-se na fidelidade e projetou-se na camaradagem. Daí a compreensão e a tolerância formando o companheirismo. Porque como é gostoso sentar em casa, já aposentado nos seus afazeres, já não ter mais as ilusões da juventude, da fase adulta, mas sentir alguém que ainda é capaz de roçar-lhe os cabelos, abraçar-lhe. Como diz Dorival Caymmi, nos seus 85 anos, diante de Adelaide, nos seus 82 anos. 62, 65 anos de casados. Dorival, o que sustenta esta vida a dois de 62 anos juntos? Compreensão. E Adelaide então vem e diz assim, não, tolerância. Juntem espíritas, compreensão e tolerância formam o companheirismo. E Dorival diz assim, esta mulher ainda me seduz e me encanta até hoje. Como é possível, Adelaide? Tem um beijo aqui, uma conversa acolá, sobre música, sobre isto, outro beijo, e assim, são 62 anos. Companheirismo, na expressão de Joana de Ângeles. Mas espíritas, por que então? Por quê? Que existem entre nós uniões tão simpáticas e com o passar do tempo elas se transformam em uniões antipáticas. Vamos à resposta dos espíritos. Anotada por Allan Kardec na questão 939. Vale a pena recordar, espíritas. Primeiro ele fala das provações. Não compreendeis então que seja uma punição, embora passageira? Reflitam, espíritas, agora. Além disso, quantos há que pensam perdidamente amar, porque julgam apenas as aparências? E quando são obrigados a viver em comum, não tardam a reconhecer que se tratava somente de uma paixão material. Não é suficiente estar enamorado de uma pessoa que vos agrada e que supondes
dotada de belas qualidades. É vivendo realmente com ela que a podereis apreciar. Quantas uniões, por outro lado, que a princípio pareciam incompatíveis, e com o correr do tempo, quando ambos se conheceram melhor, olha aí o amadurecimento, se transformaram num amor eterno e durável, porque baseado na estima recíproca. É necessário não esquecer que o espírito é quem ama, e não o corpo, e que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma, e frequentemente se toma uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é duradoura. A do corpo é perecível. Eis porque os que se julgam amar com o amor eterno acabam se odiando quando passa a ilusão. Pais, pelo amor de Deus, não deixe jamais que a tua união torne-se antipática aos teus filhos, para que fatos tão recentes propagados pela imprensa, pela televisão, em que uma filha de 18 para 19 anos, por amor ao namorado, ao namoro rejeitado por pai e mãe, cometem um homicídio, proporciona o desencarne doloroso de um pai e de uma mãe, de uma maneira traiçosa. Não são essas uniões que tornam-nos felizes. Pais, pelo amor de Deus, amem a seus filhos. Dê a eles o testemunho exemplar de um pai que ama e respeita a esposa, e a esposa ama e respeita o seu marido. Porque só assim teremos gerações felizes de filhos